Olá, meus alunos, aqui é o professor Marcelo, professor de matemática da Faculdade Pedro II. Hoje a nossa aula vai ser sobre as interpretações de derivadas parciais. Para isso vou fazer uma revisão sobre o cálculo 1. Para que eu possa entender o que eu encontro ao derivar, eu vou começar do cálculo 1, que é mais simples. A gente não pode tratar a derivada simplesmente como uma metodologia de fórmula. Aplica, encontra, né? Então vamos pensar aqui em termos de cálculo, né? Quando você pega uma função quadrática, y igual a x ao quadrado, todo mundo sabe que a derivada dessa função polinomial é 2x. Para saber exatamente o que isso significa, aí reside um probleminha, né? Porque nem sempre o aluno ele decora o processo, mas não entende o que está acontecendo, né? Então, acontece uma coisa muito interessante. Você tem o gráfico de uma parábola e você, de repente, digita e constrói o gráfico da derivada. E o aluno fica olhando ali, tá, o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente tem que saber, entender o que está acontecendo. Quando você tem um ponto, por exemplo, vamos pensar sobre essa função. Quem é f de 2? Seria 2 ao quadrado, que é 4. Então, vamos olhar aqui. Você tem o ponto 2, 4. Olha, imagine que eu tenha a parábola e eu queira encontrar a equação da reta tangente à parábola no ponto 2, 4. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro você deriva e calcula o valor, né, substituindo o x na função derivada, né? Então, vamos só fazer uma correção, né? Observe que deu o mesmo valor, né? Opa! Substituir o x por 2. 2 vezes 2, 4, deu o mesmo valor. Esse elemento aqui, ele é muito importante. Porque quando você quer encontrar a equação da reta que passa por um ponto x0, y0, você pode determinar assim: y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Ora, para esse caso aqui, né, esse aqui, o x0 é 2, o y0 é 4. Tá? Esse valor que eu encontrei aqui é meu m, é o coeficiente angular da reta. Então, se eu resolver aqui y menos 4 é igual a 4 que multiplica x menos 2. Então, y menos 4 é igual a 4x menos 8. Y é igual a 4x menos 8 mais 4. Ou seja, y é igual a 4x menos 4. Então, essa aqui é a equação da reta que é tangente à parábola no ponto 2, 4. Vamos verificar isso com o uso da geometria dinâmica. Bom, primeiro vou fazer o seguinte. Vou
pedir um controle deslizante aqui para a gente poder trabalhar isso aqui, né? Botar um incremento de meio. Aí vou deixar ele visível. Tá? Esse aqui é um controle deslizante. Então ele atribui A, que aqui no caso está andando de meio e meio. Operando de menos 5 a 5. Vou determinar um ponto P. Eu quero que esse ponto P ele tenha a abscissa A e a ordenada f de A, porque eu quero que ele esteja na parábola. Então, se o A é 1, 1 ao quadrado é 1. Se o A é 2, a ordenada vai ser 4, porque 2 ao quadrado é 4. Olha que coisa interessante. Muito bonito, não é? Só que eu quero outro ponto. Eu quero o ponto Q. E agora, nesse ponto Q, eu quero a mesma abscissa A. Só que agora eu quero que seja a ordenada da equação da derivada, que é a g de x, que é 2x. Então, g de 2, de A. Então, esse ponto está na função. Esse ponto está na equação da derivada, na função da derivada. A abscissa dos dois é a mesma. Conforme for, ó, eles acompanham. A ordenada que é diferente. Então, eu vou pegar até no ponto Q, em propriedades, no ponto, eu quero que o ponto, aqui está 1, 2, eu quero ficar de olho no valor da ordenada, o valor de y. E vou usar um outro comando aqui do GeoGebra, o comando reta tangente. Eu tenho que selecionar um ponto, olha bem, um ponto e uma cônica, ou uma reta, reta não, um círculo, uma cônica. Então eu escolhi o ponto P. Então tá aí. Essa reta, ela é tangente. Eu vou em propriedades, eu quero nome e valor para ela. Bom, 2x menos 1. Então, essa é a equação da reta. 2x menos 1 para esse ponto. Olha o coeficiente angular, 2. Olha o valor da ordenada do Q, 2. Então, na hora que eu pego aqui meu A e mudo para 2, olha o valor da ordenada do ponto Q, 4. O coeficiente angular da reta tangente, 4. Então, é exatamente isso. Quando eu derivo, você pode observar que y é igual a 4x menos 4. Esse foi o valor que nós encontramos. Então, quando você está derivando, o que acontece é que a derivada, ela, para um ponto da função, eu consigo determinar o coeficiente angular da reta que passa, que é tangente àquele ponto, naquela superfície, naquela curva. Então, isso é muito importante. Vamos usar mais um exemplo aí de cálculo 1, Vamos imaginar que você está trabalhando com a função y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Olha, quem é a derivada dessa criança? 2x menos 5. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de menos 5x, menos 5. Derivada de constante, 0. Então, vamos olhar
agora em termos de gráfico. Então eu tenho aqui a minha parábola da função de x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu pensar na função da derivada que eu encontrei, né, 2x menos 5, vou tentar mudar um pouquinho a cor dessa criança, né, para ficar um destaque melhor, né? Pronto. Mais uma vez, se eu olhar uma reta e uma curva, eu não vou entender absolutamente nada. Olha, o que é esse 2x menos 5? Né? Então, isso aí é uma coisa interessante. Então, vamos pensar na questão do ponto. Vou escolher um ponto qualquer e quero achar a reta tangente. Vamos imaginar que eu atribuo agora quem é, aqui para a função, o f de 4. Ou seja, quando x vale 4, qual o valor de y? Bom, então vai ficar 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. 16 menos 20 mais 6. 16 menos 20 menos 4 mais 6, 2. Isso significa que eu tenho aqui o ponto 4, 2. Bom, então vamos imaginar que a brincadeira agora seja determine a equação da reta tangente à parábola no ponto 4, 2. Ó, aqui eu já tenho. Então, primeira coisa é pegar aqui, usar o valor dessa abscissa. Por que eu estou usando o valor dessa abscissa? Porque se o ponto é tangente, é um ponto de tangência de duas funções, é um ponto comum às duas funções. Tá? Então, eu vou simplesmente usar. Tá? Vamos lá. Filhinha de 4. 2 vezes 4, menos 5. Tá? Então, é isso que eu estou querendo. 8 menos 5, 3. Quem é esse cara? É o meu coeficiente angular. Então, vamos lá. Y menos 2, né, que é o y0, esse é o y0, é igual a 3, que multiplica x menos 4. Olha, resolvendo aqui, y menos 2 é igual a 3x menos 12. Y é igual a 3x menos 12 mais 2. Y é igual a 3x menos 10. Aqui é a equação da reta tangente à parábola no ponto 4, 2. Vamos fazer agora a constatação disso graficamente. Bom, eu vou de novo usar o mesmo critério, um controle deslizante, né? Vou usar o incremento de meio, deixar ele visível. Então, esse controle deslizante vai dar de meio e meio. Isso não interfere, é só para facilitar a visualização do ponto. Vou escolher um ponto qualquer para percorrer a parábola. Então, vou usar de novo o ponto P, onde a abscissa é o valor de A e a ordenada f de A. Vou usar agora um outro ponto, um ponto Q, onde a abscissa vai ser A
e g de a, que o g é a função da derivada. Então, vocês podem observar que a abscissa é a mesma. Está em 1, só que um tem imagem 2 e o outro tem imagem menos 3. Se eu vou para o ponto 4, olha que interessante. Aqui é o ponto P e aqui é o ponto Q. Se eu usar o recurso reta tangente, eu tenho que escolher o ponto e a função. Bom, então achei a reta. O que eu vou fazer agora? Vou simplesmente vou em propriedades, vou no básico e vou pedir nome e valor. Pronto, está aqui a equação da reta tangente. Y é igual a 3x menos 10. Ora, esse foi o valor encontrado, 3x menos 10. Então, essa é a interpretação da derivada. Quando você está derivando, se você aplicar o ponto da função, você vai encontrar o coeficiente angular. E isso estou explicando porque muitas vezes aparecem algumas dúvidas. Continuando nosso conjunto de interpretações, uma função que é interessante seria seno de x. Quem é a derivada de seno? Todo mundo sabe, cosseno. Vamos agora atribuir um ponto para essa função, escolher um pontinho. Então vamos pensar na função para o ponto π sobre 3. Ou seja, quem é o seno de π sobre 3? Agora, o seno de π sobre 3, π é 180 graus, dividido por 3, 60 graus. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, eu estou querendo encontrar a equação da reta tangente para o ponto P, onde esse ponto poderia ser π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Ora, quem é, vamos ver a ordenada para esse ponto π sobre 3. Seria cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 não é difícil. Seria 1/2. Então, o coeficiente angular da minha reta seria 1/2. Então, se eu fosse pegar aqui, quem seria a equação da reta? Y menos raiz de 3 sobre 2 igual coeficiente angular 1/2 x menos π sobre 3. Ou seja, o y vai ser 1/2 x menos π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 2. Eu vou parar aqui. No computador, esse π sobre 3 ele vai transformar no número irracional. O importante é que esse coeficiente angular tem que estar 1/2. Então, vamos dar uma olhada agora no GeoGebra, como é que a gente faz essa interpretação, faz essa construção. Temos aqui o gráfico de uma senoide. Olha que coisa bonita. Aí eu sei que a derivada do seno é o cosseno. Então, está aí. Aí eu preciso encontrar aquele pontinho e a reta tangente. Bom, vamos no controle deslizante.
eu vou botar um incremento π sobre 12. Então, ele vai andar de π sobre 12 em π sobre 12. A função f, que é a verdinha, é a função seno. E aí, em vermelho, é a cosseno. Vamos criar o ponto P. Eu quero ter a abscissa A e ali seja um f de A, né? A ordenada. E um ponto Q, que eu vou atribuir ali. De novo, a mesma abscissa, só que agora é G de A. Não importa o que aconteça, na hora que você vai deslocando, tem a mesma abscissa para os dois. Bom, eu agora vou pegar aqui a função, vou botar aqui a reta tangente. Eu quero o ponto, a função seno do ponto. E vou pedir para que essa função, as propriedades, para que vocês possam nome e valor. Bom, 0,52, não estou conseguindo dar a aproximação, mas seria interessante, Eu vou botar aqui também no ponto Q, dentro das propriedades, nome e valor. Então, vamos ficar muito mais atento agora à seguinte situação. O coeficiente angular aqui da reta é 0,28. A ordenada do ponto Q, 0,28. Essa função vermelha é a derivada. Quando eu aplico a mesma abscissa naquele ponto, eu vou obter o coeficiente angular da reta tangente. Então, isso é muito útil. Observe aqui que a ordenada é menos 0,69 e a reta tangente tem o coeficiente angular de menos 0,69. Bom, então estamos caminhando primeiro para interpretar o que é calcular uma derivada de uma função em relação ao ponto. Agora vamos partir para as derivadas parciais e ver qual é essa interpretação. Bom, seguindo agora para a questão interpretando derivadas, agora parciais, imagine que você tem uma superfície e na superfície você tem um ponto. Então, e você queira, não uma reta, agora estamos falando no espaço tridimensional. Então, eu quero agora simplesmente um plano tangente a essa superfície nesse ponto. Então, a ideia que nós vamos usar para interpretar é o seguinte: você tem de repente uma superfície, nessa superfície você tem um ponto qualquer e você quer simplesmente encontrar a equação do plano que seja tangente à superfície nesse ponto específico. E é isso que nós vamos trabalhar a derivada, para isso vai ser as derivadas parciais. E isso aí é possível através de uma formulazinha. Então vamos escrever essa formulazinha. Vamos dar para cozinhar, uma coisa mais técnica, A derivada parcial da função em relação a x menos x0, no caso aqui estamos falando do ponto,
vai ter o x0, y0, z0, né, do espaço tridimensional, mais a derivada da função em relação a y menos y0, menos z menos z0, que é igual a zero. Então, essa equação me fornece, né, a equação do plano tangente nesse pontinho, ó, x0, y0, z0. Tá? Então, vamos ver aí agora um exemplo palpável. Vamos pensar aqui na superfície Z ou f de xy, 4 menos x ao quadrado menos y quadrado. Olha, vamos imaginar que eu esteja procurando a equação do plano tangente do ponto P1, 1, 2. É óbvio que esse valor aqui ele tem que pertencer à superfície. Se x vale 1 e y vale 1, 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1. 4 menos 1, 3 menos 1, 2. Tá? Então, nós temos um ponto que realmente vai pertencer à superfície. Vamos calcular, então, a derivada da função em relação a x. Derivada de constante, 0. Menos x ao quadrado, menos 2x. Derronde f, derronde y. 0, 0, porque x é constante, menos 2y. Bom, então, vamos construir agora a equação do plano. Né? Lembre-se que eu tenho que aplicar o ponto. Né? Eu tenho que aplicar, no caso aqui, o ponto xy. X menos x0, né? E aplicar aí o ponto, esse ponto, né? A função. Quando eu aplico o ponto aqui, menos 2 vezes 1, porque o x vale 1, vai ficar menos 2. Quando eu aplico aqui o y, aqui vale 1, então, menos 2 vezes 1, menos 2. Tá? Então, vamos lá para aplicar menos 2, que multiplica x menos x0, que seria 1, mais, não, aí o y menos 2, que multiplica y menos y0, também é 1, menos z menos z0. Isso aqui é igual a zero. Bom, então vamos destrinchar isso aqui. Menos 2x, menos com menos mais, né? Estou fazendo a propriedade dedutiva. O menos 2 vezes x e o menos 2 vezes menos 1. Aqui, mais com menos eu sei que é menos, então vai ficar menos 2, vezes y, menos 2y, menos 2 menos 1, mais 2, menos z, menos com menos, a gente não pode esquecer que vai dar mais, então mais 2. Vamos dar uma ajeitadinha de leve aqui só para a gente brincar. Então vai ficar menos 2x, menos 2y, menos z, 2 mais 2 mais 2, 6. Então eu tenho a equação do plano. Né? Esse plano, teoricamente, é um plano, se eu fiz as contas corretas, tangente à superfície no ponto 1, 1, 2. Vamos agora fazer a constatação disso.
Bom, então vamos aí à nossa superfície. Já digitei aqui a superfície. Tá? 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? É a nossa superfície aqui. Vamos achar o ponto que eu pedi. Eu pedi um ponto P com as seguintes coordenadas: 1, 2. Então, se eu olhar aqui, está muito bonito esse ponto. Ó. Bom, o que eu pedi? Eu falei para vocês que a gente estava determinando um plano tangente a essa superfície que passa por esse ponto. E o resultado que eu encontrei foi menos 2x menos 2y menos z mais 6 igual a zero. Esse foi o resultado das minhas contas. Tá? Então, vamos fazer a observação. Vou pegar aqui, dar um girinho. Né? Vou botar até esse... A gente pode até mudar um pouquinho essas propriedades. Vamos ver aqui o básico, estilo. Vou botar um pouquinho aqui de espessura para as linhas que compõem o plano. Então, ó, esse plano está tangenciando a superfície naquele exato ponto P. Agora, será que tem alguma interpretação que nós fizemos? Bom, então vamos agora retornar ao que nós encontramos e vamos rever alguma coisa de geometria analítica. Bom, nós temos uma equação do plano que ela pode mudar, vou botar uma coisinha aqui bonita aqui, né? A vezes x menos x0 mais b y menos y0 mais c que multiplica z menos z0. Tá, vamos entender o que é essa equação. Essa é a equação do plano. Tá? Uma vez que você tenha um ponto P, né, de coordenada x0, y0, z0, e ela fornece, né, uma vez que você tem perpendicular esse plano a um vetor U, um vetor V, de componentes ABC. Bom, então vamos entender aqui. Esse x0, y0 e z0 refere-se ao ponto que é dado. Esse A, B, C é as componentes. Essa aqui, essa equação do plano é da seguinte forma. Você vai encontrar esse plano uma vez que você tenha um ponto P e tem um vetor normal. Se você tem esse vetor normal e esse ponto P, você consegue determinar a equação do plano. Bom, então vamos agora voltar à nossa exposição gráfica, tá? E entender um pouquinho. O vetor normal, né, ele vai ser perpendicular. Então vamos imaginar que eu queira encontrar um vetor perpendicular. Um vetor perpendicular ao plano. Mas que plano é esse? Bom, esse meu plano que eu encontrei, né, observe o que aconteceu. Eu quero um vetor perpendicular ao plano. Então está aqui o vetor. Eu não estou conseguindo enxergar ele por causa da superfície. Eu vou pegar aqui propriedades.
e vou colocar ele com 50% de transparência, a gente poder enxergar o vetor. Está aqui o vetor. Esse vetor, sabe, ele é perpendicular a esse plano. Tá, mas ele não está no ponto P. Sim, mas é uma questão só de transladar. Né? Esse é o meu vetor U. E o ponto é o ponto P. Pronto. Então, está aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor perpendicular a esse plano. Se eu olhar aqui no canto, olha as componentes desse vetor. Menos 2, menos 2, menos 1. Tá? Se eu olhar aqui o meu resultado, menos 2 e menos 1. Porque o fato de não aparecer nada aqui é porque é menos 1. Então, as componentes do vetor normal são fornecidas pela derivada. Então, essa é a interpretação quando você está calculando as derivadas espaciais de uma superfície em R3. Espero ter já assim esclarecido, né, o que você está calculando quando está derivando. Não é só decorar a fórmula, seno, cosseno e outras coisas mais. Tem uma interpretação. Tá? Então, agora vamos para as atividades que eu vou deixar postadas.